Eu não estou perguntando nada se você é um profissional, né? Se você está com fome, se você é um aluno, se você está em Brasília. Eu não estou fazendo essa pergunta. Então esqueçam o to be. Vocês vão se concentrar agora com o que? Coisas do cotidiano, coisas que vocês querem, verbos de ação. E então é o do. Are you a student? Você é um aluno? I am. Do you want pizza? Você quer? Eu estou perguntando se você é, eu não estou. Do you want pizza? I do or I don't, right? Is she Duane? Ela é a Duane? She is. Aqui. Does she like English? Não estou perguntando se ela é inglês, estou perguntando se ela gosta, não é? Does she like English? She does. Então separem nas suas mentes o que é ser e estar do resto. Pensem assim, do resto. É por isso que a gente usa esse do. You, does. A maioria do resto nós vamos usar o Do ou does. A não ser que sejam com palavras interrogativas, mas mesmo assim uso o do ou does. Por exemplo, nós vamos estudar as palavras interrogativas. What do you need? What é uma palavra interrogativa. O que você precisa? Mas sempre com o do you need. What are you? O que você é? Are you a student? Are you a teacher? Você é um aluno? Você é um teacher? Então é só adicionar as palavras interrogativas. Mas essa estrutura vai se manter. Ok? So continuing. Roberta, do you need help? No, I do or I don't. Right? Roberta, continue from there. Continua daí. Pergunta para o preacher. You don't? Ask me. Do they play soccer? Do they play soccer? Just a moment. Girls, do you play soccer? You don't? Duane, do you play soccer? You do? You play soccer? Okay. She does. Duane plays soccer, right? It's very common in the United States. Nos Estados Unidos, as mulheres que jogam futebol, não é isso? Então, Duane plays soccer and Roberta doesn't play soccer. Ok? Só que não é só uma popularização do futebol. Também os homens jogam. Os britânicos estavam... Tão bem. Como acabou de passar a Copa, eu tenho uma curiosidade cultural, porque a aula de inglês também é cultura. Depois de muitos anos, né, um amigo meu me ligou, eu praticamente cresci lá, dos 13, né, passei 20 anos naquele país. Então todos os meus amigos ainda estão lá. Né? Ele me ligou e me perguntou, e até me chama de Targino, às vezes Gino, né, um apelido, uma brincadeira. O que você está fazendo? What are you doing? Eu falei, I'm watching, né, usando gerúndio aí, I'm watching soccer. Eu estou assistindo um jogo de futebol. Ele falou, jogo de mulher? E eu passei 20 anos lá e não entendi essa concepção, porque tudo é cultural, né? E cultura não tem errado ou certo, é cultura. Aí eu perguntei, por que, Bill? E ele me falou, jogo de homem se joga com as mãos. Nos Estados Unidos, beisebol, basquetebol, o futebol americano, American football, golf, até o golfe, né? Então, na concepção deles, até, estando lá eu não notei isso, que jogo para homem é jogo com as mãos, ok? Apesar que hoje em dia o futebol é muito popular e já jogam futebol. Na minha época, realmente, só as meninas do meu high school jogavam futebol. Essa última Copa foi o maior Ibope nos Estados Unidos. Sim, sim. Maior do que basquete, maior do que o American Football. Exatamente. Só que, como eu falei, para eles mesmo, né, é essa uma concepção cultural que já está sendo quebrada com a popularização do futebol, né? Ok, continuing. Não, me faça a pergunta de novo. Do they, porque uma joga, outra não joga, né? Do they play soccer? Tá, então, como uma joga, outra não joga, não, they do, não, or they don't, porque uma joga, então eu tenho que explicar. Duane plays soccer, she plays soccer, or she does, que é a resposta curta. Eu dei a opção da resposta mais alongada, mas não é nunca necessário.
She does, Duane does, and Roberta doesn't. Lembrando, né, Duane, que estamos usando a imaginação, porque a aula de inglês sempre utilizando a imaginação. Ok, Duane, I have a question for you. Do we have the tickets for the game? For you, Duane, do we have the tickets for the game? We don't. We don't. Ok, lembrando, don't, negativo, né, e o do, positivo. Na verdade, como eu falei em aulas passadas, esse don't, won't, can't, é o não deles. O é o deles. Can't, não posso. Don't, won't, né? Ok. Continue, please, Roberto. Do you want to walk in the park? I do. Ok, great. Posso responder, I want to walk in the park? Pode. Mas é fora do comum, seja direta. I do. Ok, continue. Do they want to buy anything? They don't. They don't. Ask me, preacher, please. Does this hotel serve good food? Good food here in the hotel? Yes, it does. Right? So, does this hotel, você está especificando, esse hotel aqui serve boa comida, né? Está aí a tradução. Yes, it does. Or it doesn't? No good. Yes, then you say it doesn't. Right? Because the contrary of good is bad. So you bad. So you can say, the food here in the hotel, in this hotel, is bad. Bad food. Or no, it's delicious. It's good food. All right, continuing. You ask me, preacher, now? Please. Does she fly? Does she fly? Yes. Continue. Ask me, please. Eu já perguntei agora. Oh yeah? So I asked Duane. Duane, does she fly first class? She does. She does. Ah, okay. Duane asked Roberta, do they? Do they arrive in the morning? They don't. Ah, okay. No, they arrive in the afternoon, right, Roberta? Next week. Next week? Okay, so they arrive next week. Roberta, continue. Does, do, does. Does the stadium have a food court? Food court, that's right. It does. It does. So the stadium here in Brasilia, Mané Garrincha, preacher, the Mané Garrincha Stadium, does it have a food court? Yes. It does. Okay, great, wonderful. All right. And the shopping here in Brasilia, Parque Shopping. In Parque Shopping, does Parque Shopping have a food court? Yes. It does. Por que eu estou usando it? Objeto, coisas. It does. All right. Ask me, essa aqui só tem uma resposta? Preacher. Nós não demos opção de uma outra resposta, preacher. Qual que é a pergunta? Do you? You read the Bible? I do. Não tem o doesn't, não tem o don't. Não, né, pessoal? Essa aí nós não damos nem opção. I do. Do we need to pay now? Do we need to pay now? Você vai naquele restaurante, você não sabe se paga ou se serve primeiro, como é que é o funcionamento. Então, como é que é? Do we need to pay now? We do or we don't? We don't. Okay, okay. Ask her. Does she read newspapers every day? She doesn't. Oh, she doesn't. Not every day. Go ahead, ask him, please. Does this restaurant serve feijoada? It does. He does. Do you like feijoada? Oh, very I do, very much. I love. Okay. And ask me the last one, a última. Do you want? Do you want to drink coconut water? I do. Close the books.
I want, yeah, mas por que I do or I want? Como eu falei, você pode escolher responder com o verbo. Por quê? Por que você vai fazer isso consigo mesma, Roberta? Por que você vai complicar a sua vida? Se o inglês já está te falando, a pergunta é com do, a resposta positiva é do ou don't. Só para saber se fica certo. Sempre certo. Não. I want, sim, mas aí você tem que fechar com it. I want it. Já complicou, já tem 3 palavras em vez de 2. Mas É correto. É o que nós chamamos de respostas curtas com I do, I don't. Mas eu chamo de respostas reais. Porque quando você chega para um norte-americano e pergunta, do you live in Chicago? Ele nunca vai responder, yes, I live in Chicago. Às vezes ele nem vai te responder, Roberta, I do. Sabe como que ele vai te responder? Então essa é a vida real. Mas condicionando vocês a estarem preparados, né, ter esse condicionamento mental, esquecer nervosismo quando falar com um estrangeiro. Se a pergunta é com do, a resposta positiva é do ou don't. Se a pergunta é com does, a resposta positiva é com does or doesn't. Se não for ser estar, todo o resto, com algumas exceções, mas pense assim, por enquanto nesse nível, todo o resto é com do or does. Porque vocês estarão 90% das vezes correta, vão errar 10%? Vão, mas vocês estão no nível inicial. Close the books, I'm going to ask you questions. Vou fazer perguntas para vocês agora. Quem está em casa, enfim, responda em voz alta. Ok? Ok, so, do or don't, right? Lembrando, positivo ou negativo, right? Let's see. Do you drive? I do. You do? Okay, all right. Do you want to go to church? Okay. Do you speak Chinese? I don't. Do you like Giló? Don't. Just a moment. Does he like Giló? He doesn't. He doesn't. Does she speak Chinese? She doesn't. She doesn't. Does, just a moment, do you come to Brasília often? Do you come to Brasília often? Often com frequência. Do you come to Brasília often? Let's say you're visiting. Use imagination. We do. We do. Or do you? We do. Okay. Questions with they. Just a moment. Do you like pizza, girls? Yes. I Do they like pizza? They do. Okay. Girls, do you live in Brasília? Do you live in Brasília? We do, or I do, right? We do. Live here. Do they live in Brasília? They do. Okay. Just a moment. Preacher, do you It's very fast. very fast, but that's the idea. It's inside of you. Slowly. Roberta, está dentro de você. Está dentro de você. Liberte. Live. Vou falar é interessante do live, né? Fumaçou. O live é o verbo morar, mas quando é ao vivo na TV é live. Por isso que a gente tem essa dúvida. Quando você vê isso na TV, live quer dizer está ao vivo. E o live de morar tem tudo a ver, né? Tá vendo como o inglês tem essa conexão? Morar, viver e ao vivo. Não é questão do verbo. É o prestar atenção Na frase e o que está acontecendo. Right. She, he, right. Conjugar. É rápido, né? Que é o prestar atenção na frase. E conjugar, que é o rápido. Ele falar e
That's right. E vamos se condicionar assim, tá? Porque na vida real, ninguém na imigração lá nos Estados Unidos, hello, welcome to United States. Do you speak Portuguese? I do. Ah, eu também, deu sorte, hein? O que você dá? Você veio para visitar? Não, isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Let's continue. Agora, vai lá. Roberta, ask us questions. Ask me questions. Ask her questions. Go ahead. You can use, open your book. You can use the... Vamos lá, pessoal, ainda estamos na prática. Pode abrir. Do you like dance? I like to dance. Sure. Do you like to dance? I do. Does she like to dance? She does. Does. Okay. Ask a question for Duane with do. Do you like? Do you like study? Do you like to study? Yes, I do. I do, right? Okay. Do you drive? I do. Okay. Do you want a tour guide? I do. Okay, great. Ask him a question, Duane. Ask the preacher a Do you question. like to go to the church? I do. Okay. Do you... Forever. Forever, certainly, forever. And we're going to see, nós vamos ver os frequencies, de frequências. Ask a question. Do you like to drink coconut water? Okay, okay. Do you want to drink coconut water now? I don't. You don't, ok. Good, porque aí não temos água de coco aqui. Ela ainda bem, só... Mas use imagination, ok? A Roberta ia fazer uma coisa interessante. Ela ia ali para aquela lista de verbos e tentar montar perguntas com do usando os verbos diferentes. Outro do que do you like or do you want. Vamos ver o que nós podemos montar? Então, indo aqui na lista de verbos, vamos ver. Nós temos aí o verbo necessitar, need. Então, isso me abre um leque de perguntas. Do you need a pen? Você necessita de uma caneta? Do you need to study? Você necessita estudar? Do you need me to repeat? Você necessita que eu repita? Não é? E com let's see, qual que é um outro verbo que nós podemos montar uma frase aí? O like é o padrão e o have também, né? Do you like pizza? Você gosta de pizza? I do or I don't. Do they like Brasília? Elas gostam de Brasília? They do, they don't, né? Com like. Do they see this this class, right? Eles estão vendo a classe? Yes, they do or they don't, right? Então aqui, let's see. Study. O que o verbo study? O que nós podemos montar com o verbo study? Lembrando, qual que é a formação? Auxiliar, pronome, verbo. Auxiliar, pronome, verbo. Então, do you study French? Do you like, pode colocar o like também. Do you like to study English? Você gosta de estudar inglês? To study. Por que eu coloquei esse to study? Para colocar no infinitivo, estudar. Ok? Remember that. Então, study. You take. Take. Posso fazer com take? Posso fazer com todos, na verdade, né? Mas, por exemplo, do you take the garbage outside? Você leva, que é o verbo levar, você leva o lixo lá para fora, né? Do you take your car to wash? Você leva seu carro para lavar? Né? Não estou perguntando ser estar, estou perguntando seus hábitos, o que você faz, a sua rotina, né? Com do e com don't. Procure um verbo e forme aí na lista 40, forme, por favor, Duane, uma pergunta com este verbo, usando do. Você também, Roberta, e você também, por favor, pastor Josué. Qualquer um. Qualquer verbo. Qualquer um. Anyone. Anyone. Any verb. Go ahead.
Give me a verb. Eu vou iniciar com um aqui, ler. Escolhi o verbo ler. Do you read books? I do or I don't. Do you read many books? Faz mais sentido, né? Or a lot of books. Muitos livros? I do or I don't. Do you see TV? E televisão geralmente nós assistimos, né? Então, do you watch TV? É mais comum. Yes, sometimes, às vezes. Sometimes I watch TV. Very good. Então você fez sua pergunta, né? A interrogativa com watch. Verbo watch. Watch é um verbo regular ou irregular? Regular verb. Thank you. Roberta? Do they play this game? Se eles jogam esse jogo aqui, do they play this game? They do. They do. Very good. Play. Uma pergunta. Posso usar o gancho, pastor? Porque você falou play, they played no passado. Quando é pergunta, aí que está a grande vantagem do auxiliar. Você modifica o tempo verbal. Não é no verbo, é no auxiliar. Não é no verbo, é no auxiliar. Então aqui, ó. Does she want pizza? Aí, e no passado não tem diferença do terceira pessoa ou não. Então vou mudar isso aqui para o passado. Aqui, ó, como é simples. Qual que é o auxiliar do passado mesmo? Targino? Targino? Targino é auxiliar, Targino é o seu nome. Qual que é o auxiliar do passado? Que a gente taca antes do verbo. Did, não é isso? Quero mudar isso para o passado, pastor. Tenho que pensar duas vezes? Não, você só faz isso aqui, ó. Do you want pizza? Você quer uma pizza no presente? Quero pôr no passado? Só isso. Does she want a pizza? Está no presente. Eu quero mudar isso para o passado. O que eu faço? Did she want a pizza? Eles jogaram esse jogo? Então peraí, deixa eu entender. Não, acho que está muito fácil. Eu acho que você não está falando correto. Vou mostrar mais uma vez. Tá? Quero saber se você fez o dever de casa. Não, se você leu o livro de inglês. Pode ser? O verbo é read, não é isso? Presente. Do you read your English book? Do you read? Você lê o seu livro de inglês? Tá. Agora, como é que eu transformo isso para o passado? Você leu? Como é que eu transformo isso para o futuro? Como é que você transforma isso aqui para o futuro? Como é que eu transformo isso aqui para o futuro? Como é que eu transformo isso aqui para o passado? Só mudo aqui na frente. Como é que eu transformo isso aqui para o passado? E como é que eu coloco isso aqui no presente? Presente, passado, futuro. Por que escolas convencionais levam 2 anos para te ensinar isso? I don't know. Eu não sei. I don't know. I don't know. Yes. The answer is different. Very good. Então a resposta: do you read your English? I do. Did she want pizza? She did. Will, futuro. Will you want a pizza? I will. Então resposta, pergunta com will, resposta com will. Negativa, won't. Pergunta com did, resposta com did. Negativa, didn't. Pergunta com do, resposta com do. Negativa, don't. Or does, se for pergunta com does, he, she, it. E a resposta doesn't. Preacher, give me a phrase, or
a pergunta com o verbo, que você tinha um verbo aí que você ia fazer a pergunta. E a gente vai colocar esse verbo agora no presente, no passado e no futuro. Primeiro me fala a forma presente dessa sua pergunta. Qual é? Ask. Do, ou se for ela, does, pergunta o seu nome. Pode ser bem simples mesmo. Pergunta o seu nome. Tá, então aqui ó. Does she, bem simples. Does she ask your name? Tá, esse é o presente. Por quê? É o she. Vamos pôr no passado, que fica mais comum no passado. Ela perguntou seu nome, não fica mais comum? Qual que é o auxiliar do passado? Did. Did she ask your name? Será que ela vai perguntar o seu nome no futuro? Como é que eu ponho isso no futuro? Ela perguntará o seu nome? Will she ask your name? Vamos usar um verbo mais comum aqui, uma situação mais comum. Então vamos lá. Um outro verbo. Study, pode ser? Pode ser study? Do you study French? Francês. Do you study French? Presente. Futuro. Will you study French? Passado. Resposta do passado. Did you study French? I did, positive. Or I didn't, negative. Do you study French? No presente. I do, positive. I don't, negative. In future, will you study French? I will, positive. I won't, negative. Tem, nós vamos bater o futuro em outras aulas também. Eu já só dei uma pincelada para vocês no futuro. Class, today we will finish the class. The class is over, ok? Na próxima aula vamos cobrir o quê? Vamos cobrir as horas. Já vou dar uma dica para vocês. Horas, vocês sabendo números é tranquilo, né? Bem tranquilo. Não utilize um horário militar. Eu vou falar isso na próxima aula. O que é horário militar? 18 horas, 20 horas. Eles usam somente AM ou PM. Uma forma simples de pensar, porque de madrugada estamos dormindo, não é isso? Então não se preocupe com a madrugada. É de manhã, tarde e noite. À tarde e noite, PM. De manhã, AM. Então 15 horas, 3 p.m. Tá? 10 da manhã, 10 a.m. Essa é a... E olhou para o relógio, it is. Pensou, at. Olhou para o relógio, it is. Pensou, at. What time is it? It is 9:25 p.m. Example. Que horas é a sua aula? Você vai pensar, você não vai ver no relógio. Que horas é a aula de inglês? It's at 7. Pensou, at. Olhou para o relógio, it is. Nós vamos cobrir isso com mais calma na próxima aula. Então, só para finalizar, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos os verbos. Nós entendemos que nós temos que quebrar em duas linhas de pensamento. Os verbos com ser, estar, que é o to be, e aqui os verbos que você, das suas, digamos assim, hábitos, né? As coisas corriqueiras, enfim, isso que nós aprendemos. Nós também aprendemos que, com esse caso aqui, né? Nós usamos os auxiliares no início das perguntas. E o auxiliar do presente é o do, o auxiliar do passado é o did, e o auxiliar do futuro é o will. Ok? O verbo no gerúndio é só pôr o ing. Andando, comendo, walking, talking. Não é isso? Ok.
Verbos no passado são dois tipos de verbos. Nós temos o regular e irregular. E no passado, o regular sempre termina com ED. E o irregular forma a forma própria. Então temos que estudar o quê? Os irregulares, porque os outros são regulares. That's okay? We finish today. See you next class. See you Friday, Duane. See you next Friday. Okay, I see you next Friday. I'll see you next class, preacher. Next class. Bye-bye, class. We finish. Bye.